Clint Bonnell, condecorado dos Boinas Verdes e estudante de assistente médico, foi encontrado morto em circunstâncias chocantes na Carolina do Norte. Promotores alegam que sua esposa, Shanna Cloud, está envolvida em planos de divórcio e possível caso extraconjugal. E agora, meses depois, o laudo oficial da autópsia foi divulgado, revelando detalhes profundamente perturbadores. Vamos analisar tudo isso com um legista e um perito forense reconhecido nacionalmente. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Em 25 de fevereiro de 2025, um homem ligou para o 911 de sua propriedade na Gainey Road, condado de Cumberland, Carolina do Norte. Ele pensava que só inspecionava um terreno pouco visitado. Em vez disso, ele se deparou com algo absolutamente horrível. Um corpo humano mutilado boiando em um lago. Serviços de emergência de Cumberland, emergência. Você também sabe que tem um lago lá e eu parei para dar uma olhada na propriedade e na casa. Eu fui atingido pelo... Pode ser parte de um corpo boiando na água. E parece que é isso mesmo. Não tenho certeza, mas posso dizer que não tem membros. Eram os restos mortais de Clinton Clint Bonnell, veterano condecorado dos Boinas Verdes, estudante de assistente de médico e homem de família desaparecido semanas antes. O que se seguiu foi um caso de assassinato, que promotores dizem envolver engano, turbulência conjugal e revelações forenses. Na última vez que falamos desse caso no Sidebar, foi logo após a prisão chocante da esposa de Clint, Shanna Cloud, acusada de seu assassinato. Mas agora, os resultados recém-divulgados da autópsia estão lançando uma nova luz perturbadora sobre o que exatamente aconteceu com ele, de acordo com as autoridades. Vamos mostrar detalhes chocantes desse relatório. Antes, para quem não acompanhou o caso, veja como chegamos aqui. O caso começa em 28 de janeiro de 2025, quando Clint, que estudava para ser assistente médico, não foi à aula na Universidade Metodista. E um diretor do programa ficou muito preocupado, porque isso era completamente fora do comum para Clint. Segundo a família, ele era muito dedicado à carreira. Então, seu sumiço não fazia sentido. O diretor do programa ligou para o 911 pedindo uma verificação de bem-estar na casa de Clint. Serviços de emergência do condado de Cumberland. Como faço para solicitar uma verificação de bem-estar para um residente do condado de Cumberland? Aguardando a ligação com os Andrews. É na rua Butler Nursery, número 3265. Fica perto da 87. Sim. O que é? Seu nome? Sou diretor do programa de assistente médico da Metodista. E um dos nossos alunos, ele é um aluno mais velho, tem cerca de 40 anos. Ele não apareceu o dia todo hoje. Ele não esteve na aula em nenhum momento. Eles têm aula todos os dias da semana. Colegas de classe falaram com ele ontem à noite. A última notícia dele por mensagem foi por volta das 7 ou 8 da noite. Mas todos os números que eu tenho dele vão direto para a caixa postal. Ele não responde a e-mails nem nada. Isso não é nada típico dele. Ele é ex-militar. Mora sozinho. Já sabemos que ele mora sozinho, que a esposa dele está na Virgínia e a filha mora na Flórida. Então, não sei se alguém além de você o procura. Nós. Eu não ligaria, mas isso é muito incomum. Tudo bem. Você está nesse local agora? Não estou. Estou dentro. Meu professor me ligou avisando, mas ainda não apareceu. Eles tinham uma aula que deveria começar às 8 da manhã e ainda estão em aula, e ninguém teve notícias dele o dia todo. Preciso da descrição e da raça dele. Ele é branco, homem branco. Talvez 1,78 metros, 1,80 metros. Ele tem cabelo castanho não tão curto.
Médio não é comprido. Talvez. Ele tem cerca de 46 ou 47 anos. E qual é o nome dele? Clint. Clinton é o primeiro nome completo dele. Bonnell, Bonnell. Ele atende por Clint. Ele tem alguma condição física, médica ou mental que precisamos estar cientes? Não que saibamos. Talvez você também não saiba, mas preciso perguntar. Ele ou alguém tem acesso a armas? Ele era ex-militar. Eu presumiria que sim. Mas isso seria apenas uma suposição. Tudo bem, eu vou ficar com... Desconhecido. E ele está no programa, foi admitido e era ex-militar. Ele estava na ativa até entrar no programa. Ele pode estar na reserva ou o serviço ativo pode aguardar sua participação no programa. Então ele tem autorizações de segurança. Não há nenhuma ameaça ou qualquer coisa que a gente saiba. Não há... Para te falar a verdade, o motivo de eu estar preocupado é que, primeiro, não é do feitio dele não aparecer. Esse é um programa de alta tecnologia, então se eles não vêm, eles avisam a gente com antecedência que não vão estar presentes. Ele certamente não faltaria o dia todo. Ok, vou deixar você ir agora. Um policial será enviado em breve. Ligue se tiver novas informações. Agora, aqui na barra lateral, falamos muito sobre emergências, mas sabe do que não falamos o suficiente? De como se preparar para que você possa enfrentar qualquer coisa com confiança. E eu vou te dizer, quedas são uma das principais causas de lesão para americanos mais velhos. Na verdade, 1 em cada 4 passa por isso todo ano. E conseguir ajuda rapidamente, isso pode fazer toda a diferença. É aí que a Medical Guardian entra. Se você acha que já conhece um dispositivo de alerta médico, repense. A Medical Guardian segue inovando, tornando-os mais elegantes, fáceis de usar e mais rápidos que nunca. Eles oferecem dispositivos que você pode usar do seu jeito, ao redor do pescoço, no pulso ou presos no cinto. Assim, a proteção se encaixa perfeitamente na sua vida diária. Esses dispositivos operam em todo o país via 4G LTE e Wi-Fi, conectando você imediatamente a operadores de emergência dos Estados Unidos da América 24 horas, que já sabem seu nome, localização e contatos. Eles podem acionar serviços de emergência e avisar familiares em caso de queda, alergia, acidente ou outra emergência. Com detecção de quedas opcional, eles chamam ajuda automaticamente se você não conseguir apertar o botão. A Medical Guardian oferece agora 75% de desconto exclusivo nos aparelhos MG Mini, MG Mini Lite para nossos telespectadores. Estar preparado não é por medo, mas para viver sem limites, sabendo que a ajuda está sempre disponível. Então acesse medicalguardian.com/lateral 75, use o código /lateral 75 ou DDS 75 e garanta 75% de desconto hoje. Então, os delegados vão até a casa de Clint na Butler Nursery Road, em Fayetteville. O carro dele, a mochila, a carteira, os pertences pessoais estavam todos lá dentro. Sem sinal de Clint. Sua esposa, Shanna Cloud, 51, disse aos delegados que não o via desde o dia 27 de janeiro, quando treinaram juntos na academia Fit for Life, próxima. De acordo com Shanna, os dois malharam nessa academia. Eles saíram em carros separados. Ela disse que Clint contou que ia à Methodist University estudar para uma prova próxima. Mas quando os investigadores pressionaram mais, ela afirmou que não conseguia se lembrar se ele voltou para casa naquela noite. E de acordo com um pedido de mandado de busca que analisamos neste caso, os policiais notaram algumas outras coisas estranhas. O Mercedes de Clint, que ele quase sempre usava, ainda estava estacionado na casa. Apesar do desaparecimento do marido, Shanna se recusou a registrar boletim de ocorrência, segundo as autoridades. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu mais tarde naquele dia, pois é quando os policiais recebem outra ligação. Essa foi da namorada de Clint. Acontece que, segundo relatos, Clint estava tendo um caso.
E o que essa namorada contou aos investigadores aparentemente contradiz a versão de Cloud, porque, de acordo com o pedido de mandado de busca, essa namorada disse que Clint contou a ela que se encontrou com um advogado de divórcio em 27 de janeiro. Ela disse que ele enviou mensagem às 19h53, contando que falou para Shanna sobre o divórcio e ia dormir. Registros de celular confirmariam mais tarde que o telefone de Clint foi localizado em sua casa naquela noite, e na manhã seguinte, 28 de janeiro. Depois disso, o telefone dele ficou offline, de forma suspeita até 30 de janeiro. Em 31 de janeiro, os investigadores voltam à casa dos Bonnell com um mandado de busca. O que eles encontraram só aumentou as suspeitas. Por quê? A mochila e o laptop de Clint pareciam ter marcas de tiros. Em 1º de fevereiro, os investigadores ampliaram a busca para Virgínia, onde Shanna tinha uma propriedade. Com apoio da Polícia Estadual da Virgínia, apreenderam o carro, o telefone dela e revistaram uma propriedade alugada. E naquele mesmo dia, Shanna admitiu aos policiais que havia confrontado Clint sobre um bilhete que ela acreditava ser da namorada dele. Chegamos ao dia 25 de fevereiro. A descoberta arrepiante do torso em um lago a poucos quilômetros da casa de Clint. E voltando a essa ligação, as palavras da pessoa que ligou para o 190 pintaram uma realidade tão sombria. Condado de Cleveland, serviços de emergência, aqui é. Isso é uma emergência? Você também sabe que tem um lago lá e eu passei para verificar a propriedade e a casa. Eu fui atingido pelo... Pode ser parte de um corpo boiando na água. E parece que é isso mesmo. Eu não tenho certeza, mas eu poderia dizer isso, já que não tem pernas, braços ou nada assim. Certo. E só para esclarecer, ainda está acontecendo? Está correto? Não, não está acontecendo nada. Isso é no meio do nada. Então vamos para 28 de março. O DNA confirmou que os restos pertenciam a Clint Bonnell. No mesmo dia, as autoridades prenderam Shanna Cloud por suspeita de assassinato em 1º grau e ocultação de cadáver. E agora, meses depois, o laudo oficial da autópsia foi divulgado. E esse laudo, que foi analisado pela mídia local, parece confirmar alguns detalhes muito perturbadores. Para analisar o laudo, quero chamar um convidado especial. Recebemos novamente a doutora Nada Rutherford, do Instituto Médico Legal do Condado de Richland. É um prazer tê-la aqui, doutora. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Quando você ouve sobre um caso como esse, em que um corpo esquartejado é encontrado semanas após um desaparecimento, nesse local específico, um local alagado, o que vem imediatamente à sua mente? Quais são alguns dos desafios imediatos que os investigadores e os legistas enfrentam? O desafio imediato é que você tem apenas parte do corpo. Esse é o maior problema. Então, quando vi os resultados da autópsia sendo revelados, fiquei tipo, nossa, meu Deus, você tem uma arma, tem desmembramento e ainda tem uma mulher possivelmente desprezada? Essa combinação é mortal. Então, esse torso não só está encharcado e danificado pela água, como também as coisas molhadas se decompõem mais rápido. Você vai perder tantas evidências só pelo fato do corpo estar na água. Você tem um desmembramento, então você não sabe onde estão a cabeça e os membros. Você vai ter que chamar tantos especialistas para te ajudar. Eu não me importo com o quão excelente médica legista ou perita você seja. Você vai ter que encontrar uma antropóloga forense especialista para te ajudar a entender o que aconteceu com esse corpo. Vamos falar sobre isso agora. Segundo o Fayetteville Observer, a autópsia ocorreu em 26 de fevereiro no escritório do chefe do médico legista em Raleigh. Isso foi apenas um dia depois que aquele torso foi recuperado. E os resultados revelam que Clint Bonnell foi baleado 4 vezes nas costas antes de seu corpo ser desmembrado. O patologista observou 4 ferimentos de entrada na parte superior e inferior das costas dele. Cada bala atravessou o corpo, saindo pelo peito. E como o torso havia sido submerso em água, não havia resíduos de pólvora preservados. Sem resíduos de pólvora preservados, os investigadores não conseguiram determinar a distância entre o atirador e a vítima ao disparar.
Não havia balas ou fragmentos. Agora, também há alguns detalhes realmente horríveis sobre o desmembramento listados aqui. Mas vamos chegar a isso primeiro. Primeiro, nada, do seu ponto de vista, como legista, a trajetória desses ferimentos, certo? Como precisa essa análise, essa conclusão, e o que essa trajetória te diz sobre um caso como esse? Ao analisar ferimentos por arma de fogo, buscamos observar o trajeto dos projéteis para determinar qual disparo pode ter sido fatal. Na autópsia, principalmente nas fotos do tribunal, você vê como usam sondas no ferimento para mostrar a trajetória exata. Mas da forma como esse corpo foi encontrado, há algumas coisas faltando aqui, como os órgãos internos, né? Alguns dos órgãos internos estão faltando. Por que isso aconteceu, eu não sei. Ela os retirou ou supostamente os retirou. O que aconteceu lá? A ausência desses órgãos faz com que percamos muitas informações sobre a trajetória que teríamos se eles estivessem presentes. Mas a trajetória vinda de trás, certo? Isso significaria que Bonnell não sabia que os tiros estavam sendo disparados? Ele estava em posição de fuga? É diferente de alguém ser baleado diretamente na cabeça ou no peito, certo? O posicionamento é muito significativo. O problema, como mencionei, é a perda de resíduos de pólvora. A perda das evidências de resíduos de disparo de arma de fogo. Então, novamente, o quanto isso dificulta determinar como esse disparo aconteceu. Vai ser difícil determinar a distância em que o atirador poderia estar para descobrir exatamente o que aconteceu. Então, ele estava deitado quando ela atirou nas costas dele? Ele tentou fugir? Ele estava tentando se afastar dela depois de talvez uma conversa difícil sobre querer o divórcio? Nós não sabemos disso. Também não temos a cabeça ou os membros para poder determinar se eles têm marcas de tiros. Então, o médico legista afirmou explicitamente que, com as informações que ele tem diante dele, as feridas de bala são a causa da morte, certo? Mas também houve esse desmembramento. E eu sei que vamos falar sobre isso com muito mais detalhes, mas a trajetória das balas é um pouco importante, mas nesse caso não é tão importante. Sabemos que essa pessoa morreu e que foi homicídio. Agora, provar qual dessas lesões foi a fatal vai ser importante para o médico legista incluir no relatório. Antes de chegarmos a isso, o fato dos projéteis não terem sido recuperados ou encontrados é um problema? Isso é incomum? Não é incomum, mas é um problema porque não pode ser comparado com nenhuma arma em potencial que eles possam encontrar na casa. Ele tinha uma arma, ela tinha uma arma, estava registrada no nome deles. De quem era a arma? Se eles encontrarem uma arma, você não tem os projéteis para poder comparar aquelas estrias na bala com o cano da arma. Então, você perde muita coisa da perícia ali. Você perde muitas dessas informações balísticas que normalmente teria. Então, sim, isso realmente cria um problema. Mas o que não é nada nebuloso aqui é o fato de que isso é um homicídio e que ele sofreu esses ferimentos de bala nas costas. Isso revela muito sobre as ações e possíveis motivos do atirador. Ela é uma mulher, ele é um cara. Esse cara é um boina verde, ele teve treinamento de combate, ele é muito habilidoso. Como ela o derrubou? Ela o envenenou e depois atirou pelas costas? Só saberemos com mais relatórios, mas posso afirmar, houve planejamento para esse assassinato. Alguém tinha que saber o que fazer. Ela tem formação e experiência médica. Ela trabalha em uma instituição correcional, ou pelo menos já teve alguma experiência trabalhando em uma instituição correcional. Ela tem acesso a informações. Ela conversou com alguém, supostamente, sobre o que ela possivelmente estava planejando fazer. E isso não foi apenas algo feito por impulso. Ela teve que ter algum tipo de premeditação nesse crime, se ela realmente o cometeu, para matá-lo, ter os meios para matá-lo e depois desmembrar o corpo dele. Ela não apenas desmembrou ele e o deixou na casa, ela teve que transportar esse corpo. Ela poderia ter chamado as autoridades em qualquer momento do processo. Ela poderia ter avisado, mas não fez nada disso. E é sobre essa parte que a defesa dela vai ter que falar. E supostamente, certo? Quer dizer, ela Foi acusada disso. Ela tem direito a uma defesa, mas é interessante, no mínimo, com base no que conversamos antes na história. Agora, de acordo com o relatório,
Isso é o que é tão assustador, certo? Os restos consistiam apenas nesse torso. Então, a cabeça, os braços e as pernas de Bonnell, todos estão desaparecidos. A autópsia afirma que uma ferramenta afiada, talvez até uma serra mecânica, foi usada no desmembramento. Além dos membros desaparecidos, aliás, o relatório aponta um grande corte de 25 centímetros no abdômen. E como disse o Dr. Rutherford, vários órgãos, o estômago, os rins, desapareceram. Então, se eles foram removidos durante o processo de desmembramento ou se foram perdidos durante a decomposição, ainda não está claro. E apesar do estado do corpo, o legista foi claro quanto a isso. A causa da morte de Clint Bonnell foram múltiplos ferimentos por arma de fogo. A morte foi homicídio. O relatório conclui que mesmo que outras lesões possam ter sido ocultadas pela decomposição e desmembramento, os ferimentos por arma de fogo já seriam letais. Primeiro, como eles sabem disso? Como sabem que a morte foi causada por ferimentos de arma de fogo? Quero dizer, ok, do ponto de vista humano, isso é tão macabro de dizer, mas se estamos falando sobre órgãos sendo removidos, eu espero que a causa da morte tenha sido ferimentos por arma de fogo, em vez de alguém ter sentido o desmembramento. De novo, deixando isso de lado, mas como eles sabem de forma independente que esses ferimentos foram fatais, considerando que há muita coisa que eles não sabem? Porque o coração e os pulmões não foram removidos. Então, Se esses tiros atingirem essas duas áreas, então muito provavelmente a pessoa vai sangrar até morrer sem atendimento médico. Tão rápido, repentino, é isso que você espera. Como você disse, é assustador e estranho pensar nisso, mas esperamos que ele não tenha sentido nada disso. Espero que tenha sido uma morte repentina. duas coisas. Por que alguém iria querer fazer isso? Ok, vamos voltar um pouco. Quão difícil é para alguém realmente desmembrar um corpo? Fisicamente, quão difícil é para alguém fazer isso? E emocionalmente e mentalmente, como é desmembrar alguém, supostamente alguém que você conhecia, alguém por quem você era apaixonado? Fale comigo sobre isso. Então, quando vi esse caso pela primeira vez, pensei que essa pessoa tinha que estar furiosa ou teve ajuda. Eu não descarto, sabe? O advogado dela diz que ela é inocente. E o que eu pensei sobre isso foi, bem, se ela é inocente, agora é a hora de começar a dedurar e cantar como um passarinho, porque se alguém te ajudou a fazer isso, ou se você teve essa ideia de que talvez não quisesse ele por perto e pediu ajuda de outra pessoa, você precisa começar a contar a história. Mas se ela fez isso sozinha, teria que levá-lo a um ponto em que ele não pudesse mais se mover. Ela teria que debilitá-lo de alguma forma, seja pelos ferimentos de bala ou por envenenamento, atirar nele e depois desmembrá-lo. Eu não sei se você já tentou, e é horrível dizer isso, mas eu não sei se você já tentou cortar um frango inteiro. Pode ser difícil se você não sabe o que faz. Ela é enfermeira e tem treinamento médico. Ela não precisa usar o Google. Ela literalmente já tem uma infinidade de conhecimento à sua disposição e ao seu alcance, simplesmente fazendo perguntas para médicos, para revistas científicas. Ela poderia pesquisar isso profissionalmente sem causar estranhamento, já que trabalha na saúde. É muito difícil, porém, cortar um corpo humano, a cabeça nem tanto, mas os braços e as pernas, passar por essas articulações, isso é um processo difícil. Como ela fez isso? E ela teria que ter usado algum tipo de dispositivo mecânico ou movido a energia, porque pense em um serrote manual e no movimento de vai e vem, só o esforço físico disso. Sim, ela pode ter se exercitado e estar em ótima forma física, mas uma pessoa comum não consegue simplesmente sentar e serrar alguém assim. Ela teria que ter tido ajuda, seja de um serrote elétrico ou de alguém ajudando ela. E esse corte de 25 centímetros no abdômen, o que você acha de um ferimento assim? Como você determina se isso aconteceu antes da morte de Bonnell, durante o desmembramento ou mais tarde durante a decomposição? Isso chama sua atenção. Chama sim, porque os órgãos foram removidos. Então eu gostaria de saber se houve alguma atividade de animais perto daquela área que poderia ter causado esse corte. Perdemos muita informação pelo fato do corpo estar na água e pelo estado de decomposição em que ele se encontrava. Então, em uma morte mais recente, poderíamos ver certos padrões, poderíamos ver bordas serrilhadas.
Poderíamos ver como o ferimento, sabe, pode ter sido causado, mas em um caso como este, onde possivelmente há atividade de animais, algo pode ter arranhado o abdômen e possivelmente se alimentado dos órgãos. Nós simplesmente não sabemos. Novamente, o relatório do médico legista, o relatório detalhado, vai nos dizer muita coisa, porque mesmo que o corpo estivesse decomposto, deveríamos ser capazes de ver se algo foi removido cirurgicamente, como o conhecimento anatômico que você teria que ter para conseguir retirar esses órgãos, em comparação com um animal comendo algo que eles acham que está, você sabe, simplesmente morto na água. Mas isso é Algo nojento. um caso, sinceramente, para mim. A emoção necessária para esquartejar alguém por quem você era apaixonada e foi casada por 16 anos. Ah, você sabe, o inferno não tem fúria como uma mulher desprezada, é o que dizem. É isso que os promotores vão dizer do ponto de vista da defesa. E essa é uma coisa que, quero dizer, você já viu isso inúmeras vezes. Não está fora do reino das possibilidades. A defesa, se isso for a julgamento, vai chamar seu próprio perito para, você sabe, apresentar uma conclusão diferente sobre o que aconteceu aqui. Se você não tem esses membros, se você não tem os órgãos, quais seriam alguns argumentos que um patologista forense da defesa poderia apresentar em relação à causa e à maneira da morte? Quais são algumas áreas que eles poderiam explorar? Porque se você não tem esses outros componentes, o que você imagina que poderia ser o contra-argumento sobre o que aconteceu com ele ou quem fez isso? E não há contra-argumento sobre se isso é ou não um homicídio, não há contra-argumento sobre como as lesões ocorreram, não me importa quem tragam. Qualquer antropóloga forense que realmente tenha estudado e saiba o que faz, vai te dizer que esse desmembramento ocorreu por algum tipo de trauma de objeto cortante. Eles vão, na minha opinião, a defesa vai ter que questionar o estado emocional dela, ou se ela teve um cúmplice, ou simplesmente manter a defesa de que ela não fez isso sozinha. Mas eu não acho que você possa contestar os ferimentos e também não acho que possa contestar o mecanismo pelo qual ele morreu. Eles vão ter que apelar para emoção, na minha opinião. Você não pode discutir com os fatos do caso. Os fatos são que ele foi baleado. Acho que a questão é, se eles nunca encontrarem as outras partes do corpo dele, ainda assim conseguem explicar o que aconteceu e obter uma condenação bem-sucedida. Com certeza. Veja, o que eles vão fazer é algo chamado análise de marcas de ferramentas, e eles vão examinar os ossos que restaram, porque ela não cortou esses ossos de forma limpa. Vão haver marcas, vão haver certos cortes ali. Vão haver coisas chamadas de falsos começos, que são como esses cortes superficiais, que não penetram no osso. Novamente, se você nunca fez isso antes, não é uma coisa fácil de fazer. Vamos supor que ela usou uma motosserra. Eles têm todos os tipos de ferramentas e análises que podem fazer para determinar que tipo de dispositivo ela usou. Existem várias classes de serras e, novamente, ela não usou uma serra manual para fazer isso. Ela teria que ter algo como um dispositivo mecânico com assistência elétrica para conseguir fazer isso. A acusação e a defesa buscarão seus próprios antropólogos forenses para analisar as marcas de ferramentas, elaborar um relatório e explicar como isso ocorreu. Porque é o seguinte, não há dúvida de que ele foi morto. A questão é quem fez isso. Eles não conseguem argumentar bem sobre a perícia deste caso e terão que procurar ela ou quem acham que pode ser. Sinto muito pela família e amigos dele que precisam ouvir esses detalhes. Agora eles têm que vivenciar o que aconteceu aqui. E se isso for a julgamento, eles vão sentar naquela sala de audiência. Um júri vai ter que ver essas imagens gráficas. É um caso perturbador e repugnante em vários níveis. Voltando a Cloud, que fez 51 anos desde sua prisão. Ela é acusada de homicídio em primeiro grau e ocultação de cadáver. Ela segue detida no centro de detenção do condado de Cumberland, sem fiança. Seguiremos acompanhando o caso. Obrigada pelo seu tempo, doutora Nada Rutherford. Sempre grato. Eu que agradeço muito. Isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. E como sempre, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvirem seus podcasts. Me sigam no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.